oficial neste elo de campanha, que hoje está tendo uma vírgula, né, irmão, nesse elo de campanha. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 15. Primeiro Pedro, verso 15, mas vamos ler a partir do versículo 14. 1 Pedro, capítulo 15, a partir do versículo 14. Estamos passando pelo período de virose, gripe, essas coisas. Quando também não é a virose, é a falta de tempo de muitos virem à congregação, né? Esperar que todos encontrem. Podemos ler? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Repetiu 14. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Sentai-vos, irmãos. Irmãos, este é um tema, ele é complexo, ele é forte. É um tema que exige, é um tema que cobra, é um tema que nos exorta. Ele é um tema para quem vai usufruir dele para ministrar, tem que ter coragem, tem que expressar. A palavra que lemos, Pedro, em uma das suas duas cartas, após a ressurreição de Cristo, e conseguinte as palavras de Deus, o crescimento da igreja. Quando Pedro seguia Jesus, as coisas eram fáceis. Nós, quando estamos, principalmente aqueles que estão fazendo a sua faculdade, enquanto estão na teórica, é fácil. Porque na teórica tem o seu instrutor, tem a quem vos ensina, tem a quem vos tira as dúvidas, tem aquele que também orienta. Enquanto está na teórica, tudo é fácil, mas na hora que vem a prática, sem o instrutor, sem o mentor, sem o orientador, para frente parte agora para aquilo que aprendeu, a experiência que passou. Agora é hora de colocar a prática de tudo aquilo que usufruiu em seu ensinamento. Não vai ser fácil, porque ao lado não vai ter quem vai tirar as dúvidas, ao lado não vai ter ninguém que poderá instruir, ao lado não vai ter ninguém que poderá falar: é desse jeito, é desta forma, vai por aí, está caminhando certo, a coisa está bem, é desse, é positivo, é bom. Não vai ter essa pessoa para dizer isso. Aí aonde a pessoa vai ter que enfrentar o medo, a insegurança, aí onde começa uma nova jornada na vida.
Porque aonde vai ter que soltar tudo aquilo que aprendeu na prática. E no início não é fácil. As coisas apertam. Pedro, ele quis dizer nesta carta, em questão disso, tudo que ele aprendeu seguindo Jesus, ouvindo Jesus, vendo as coisas acontecendo, Pedro, ele quis expressar para despertar a todos que vinham após ele. Ele teve o prazer, andei com Jesus, eu vi Jesus, em todos os momentos eu estive com Jesus, o privilégio que ele teve. Mas e aqueles, irmãos, que iriam vir após a morte de Jesus e a ressurreição? Aqueles que não falar com os milagres que Jesus fazia, aqueles que não puderam ver Jesus ressuscitar os mortos, curar um paralítico, fazer um coxo andar, dar visão ao cego, fazer que o mudo possa falar. Era difícil para aqueles, porque eles não contemplaram o que Pedro contemplou. Eles não tiveram aquela instrução como Pedro também teve. Mas Pedro, ele quis expressar, se nós olharmos, estava entre Babilônia, também estava na antiga Mesopotâmia. No povo, o prazer dele era despertar através da mensagem, para que os olhos daqueles que estavam cegos, não fisicamente, mas cego espiritualmente, porque o cego espiritualmente, ele tem que ver para crer. O cego espiritualmente, ele não crê em muitas coisas que são ditas, ele não crê muito nas coisas que são testemunhadas, porque nesse tempo atual, nós estamos vivendo isso, porque muitos estão perdendo a crença, ou seja, crer nas coisas que são prometidas. Muitos não estão do Senhor Jesus, porque o mesmo Jesus lá do passado, ele continua o mesmo Jesus de hoje, ele sempre continuará sendo o mesmo Jesus, o que deu visão aos cegos, o que fez o coxo andar, o que deu a vida que estava morto. Ele é o mesmo Jesus, ele não mudou, mas as coisas estão mudando na nossa vida. Deus não muda, mas o ser humano está mudando a cada dia que se passa. Vejamos a situação que está a carruagem, é poucos que crerem, é poucos que acreditam. Podemos estar numa reunião agora como esta, adorando a Deus, servindo a Deus, mas se dizer algo aqui de um milagre, de um sobrenatural, muitos ou poucos, ou a maioria ou minoria, não vão acreditar, não vão crer. Será que vai acontecer mesmo? Porque o automático está na vida de muitos crentes, porque não estão crendo. Não vamos olhar para os escândalos, não vamos olhar para os falsos mestres, não vamos olhar para os falsos ensinamentos, não vamos olhar para as coisas que estão acontecendo. Jesus diz que é misto e que todas estas coisas acontecem para que venha manifestar os verdadeiros que adorem a Deus, os cristãos, porque vai manifestar. Então Jesus disse que os falsos mestres viriam. Jesus também nos orientou que muitas coisas dessas iriam acontecer, mas não podemos perder as nossas esperanças, não podemos ofuscar a nossa fé, mas nós temos que perseverar, ter o discernimento. Jesus, ele diz desta forma: se nós olharmos a situação que se encontra, é poucos que estão crendo, muitos vão ignorar ao que será profetizado, muitos irão ignorar se alguém falar, vai acontecer um milagre aqui nesta noite, Deus vai curar alguém aqui nesta noite, Deus vai transformar alguém aqui nesta noite. Se também alguém dizer da parte de Deus, Deus quer curar alguém aqui com dor de cabeça, Deus quer curar alguém aqui com problema estomacal, com problema da coluna, alguém poderá ignorar. No meio dessa multidão, sim, é claro que vai ter alguém com dor de cabeça,
No meio dessa multidão, é claro que alguém vai estar com dor de coluna. No meio dessa multidão, é claro, alguns vão dizer: quem sabe ele está lançando a sorte. Quem sabe o pregador, a pregadora está usando de adivinhações para ver se alguém manifesta. Nós estamos vivendo em um mundo, irmão, que a cada dia está tendo este obstáculo, estas duas fases: a fase da incredulidade, a fase da dúvida, e por que não dizer a fase daqueles que estão acreditando, porque é poucos. Porque Jesus disse: se tu creres, verás a glória de Deus. E muitos naquela época perguntavam: Jesus, tu faz esses sinais, o Senhor opera essas maravilhas, eu admiro. Jesus olhando, dizendo: olha, se você crê, obras maiores do que esta que eu faço, vós irão fazer. Jesus, ele deu o quê? Uma esperança. E essa esperança é o quê? Autoridade. Crer, confiar, acreditar, não ser duvidoso, não ter medo, porque nós enfrentamos um gigante que há em nossas vidas, que é a incredulidade, a dúvida. Deus quer te usar e às vezes fala: será que é de mim mesmo? Será que vai acontecer? Eu não vou falar porque eu vou passar vergonha. Eu não vou profetizar que vão dizer que é da carne. Eu não vou falar que vai ser um milagre, porque vão dizer que não acredita mais. Estamos vivendo esse mundo complexo das coisas que estão acontecendo, irmão. A vida não está fácil, mas eu não estou aqui querendo dizer a respeito de milagre. Não estou aqui querendo dizer a respeito de incredulidade. Estou querendo aqui dizer uma parte que tem que ter na vida do cristão. Uma das partes que é desses alimentos, que ele contribui para uma mesa oposta em nossa vida, em nossa frente, que seja, que devemos nos alimentar. Pedro, ele estava despertando isso no povo. Se nós olharmos no capítulo 1, Pedro, ele vai expressar em ações de graça, vai falar da esperança, ele vai falar da exortação, mas do que nós lemos, ele começa a falar da santificação. A palavra santificação para alguns é uma palavra que está sendo ignorada, é uma palavra que muitos não estão dando vocação nenhuma, significância nenhuma. A santificação na vida de muitos, ela está lá para trás, é uma coisa do passado, é uma coisa da antiguidade, é uma coisa do tempo da pedra lascada, como diz os irmãos que estuda história, que estuda geografia, fala isso. É um tempo contemporâneo, que isso não podemos trazer para a atualidade de hoje, para a convivência de hoje. A santidade, ela está sendo ignorada. A santidade, a santificação que seja, ela está complexa na vida de muitos. Não acredita. Se nós olharmos para Tomé, porque ele estava diante de um que era santo, ele serviu aquele que é santo, ele adorou aquele que é santo, viu aquele que é santo fazer os milagres, mas chegou um ponto daquele que é santo ele não acreditar na ressurreição, porque a santidade, a reverência da santidade, ela não está morta, ela ainda vive, ela ainda está no nosso meio, ela convive conosco 24 horas, ela convive conosco desde o dia da nossa chamada, ela convive conosco desde que o nosso nome está escrito no livro da vida. Esta santidade convive conosco. Assim foi Tomé, quando chegou a notícia, ele falaram: olha, ele ressuscitou, eu estive lá no túmulo, ele não está lá. Aquela grande fenda de pedra que fechava a fenda do túmulo, ela está rompida, e para ela ser rompida, 2, 3 homens não davam conta, tinha que ser mais homens para poder mover aquela pedra, mas ela está movida. Encontrei ali os carcereiros, os soldados, todos apasmos do que estava acontecendo, quase não conseguiram falar para nós, responder a nós, mas o corpo do mestre não estava lá. Ele poderia dizer: o corpo da santidade, o corpo do supremo, do grande eu sou, não estava lá, porque a santidade ou a santificação, mas a santidade
que é Jesus, que está na nossa vida, Ele é luz, Ele é o sol da justiça, Ele é tudo na vida do crente, Ele é tudo sobre nós. Sabia que nós estamos aqui, irmão, não é pela carne, não é pela uma vida carnal, estamos aqui é pela vida espiritual, é pela vida espiritual que eu vos falo, é pela vida espiritual que vós está aqui, é pela vida espiritual que nós adoramos a Deus. Não é carnal, não é terreno, porque a vida espiritual, ela assume este ser, ela assume o vosso ser, para poder estar firme, para poder estar de pé, para poder reconhecer quem Ele é, que Ele continua sendo o Senhor, o grande Deus. Essa é a razão da vida espiritual de nós estarmos de pé na presença de Deus. Não é numa vida carnal. Não vai pensar que nós vivemos na presença de Deus em uma vida carnal, mas vivemos na presença de Deus em uma vida espiritual. Mas ainda precisamos dessa vida carnal para um corpo incorruptível. Mas enquanto nós não estamos neste corpo, esta matéria que nós estamos aqui, ela é uma locomoção para a vida espiritual. Assim foi Tomé. Seguiu, viu, contemplou, mas chegando naquele momento, ele ouvindo aquelas palavras, ele diz: eu só vou crer, uma coisa eu digo, eu só vou crer, como? Se eu ver Ele com os meus próprios olhos, se eu tocar o dedo lá onde foi perfurado com a lança, se eu colocar também o meu dedo lá onde foi cravado, furado pelos cravos que cravaram ali a Ele, sobre os pés dele, assim eu vou crer que Ele ressuscitou. Pela onisciência e presença da santidade, quando Ele estava falando, a presença dele já estava ali, ouvindo, contemplando o que Tomé falava. Enquanto Tomé falava, de repente os discípulos contemplaram e viram, mas eles não viram uma matéria carnal como eu vejo a cada um, mas eles viram uma matéria espiritual, porque quando a matéria espiritual dele está presente, há temor, a reverência, a adoração, a alegria, porque na hora que eles contemplaram, eles ficaram parados, eles ficaram ali sem ação, porque eles viram o mestre ali. E quando o Senhor Jesus, olhando para Tomé, diz: Tomé, seja crente e não seja incrédulo. Como assim tu diz? Toque aqui nas minhas feridas, eis aqui as minhas mãos, coloque aonde você diz, aonde os cravos passaram. Assim Tomé, olhando, ele temeu ao Senhor, porque ele estava vendo no mundo espiritual, porque ele não estava mais vendo carnalmente, porque aonde a santidade de Deus chega, as escamas caem, assim começa a ter a visão espiritual. Oh glória! Assim também foi Paulo. Paulo, quando ele, tendo um encontro com Jesus no caminho para a cidade de Damasco, e segue a ele, Jesus, ele compra a briga daqueles que é fiéis a ele. Jesus, ele compra a briga daqueles que confia, acredita e serve a ele com fidelidade. E enquanto os discípulos escondiam, corriam com medo, Jesus veio e comprou a briga, porque ninguém toca naqueles que têm chamada de Deus, ninguém toca nos escolhidos de Deus. Mesmo que a morte quer perseguir, mesmo que a morte está perto, mas nem ela tem poder de tocar nos escolhidos de Deus, porque ainda não é hora, ainda não é o momento. Mas quando chegou o momento de Paulo se partir, ele falou: ô morte, a minha amiga minha, venha e me leva logo aos braços, ao seio do meu Senhor, porque quando chega a hora, até a morte é amiga, até a morte é o momento certo para poder levar quem vai com Cristo, confiando na sua salvação. Assim foi Paulo, ele expressou esta palavra desta forma. Mas quando ele caiu do cavalo, a sua visão perdeu, ele só ouviu aquela voz, e de repente aquela voz veio ao ouvido dele: quem és tu que persegue os meus aguilhões?
contra os meus arguilhões. O que aconteceu? Por ele viver uma vida carnalmente, não tinha uma visão espiritual para contemplar a santidade de Deus, a santidade do Senhor. Ele caiu, criou umas escamas, porque neste encontro, na hora certa e no momento certo, Deus iria tirar as escamas de Saulo, para ele poder viver uma vida de espiritualidade, uma vida no mundo espiritual, não numa vida mais carnal. Carnal nós vivíamos no nosso tempo da ignorância, da arrogância, do orgulho. Assim era a nossa vida quando nós vivíamos uma vida carnal. Mas agora vivemos em uma vida espiritual. Por quê? Se estamos em uma vida espiritual, irmão, não tem tempo ruim, não tem momento ruim, não tem provação, não tem tribulação, não tem perseguição, não tem difamação, não tem pedrada que vai tirar você do foco de Jesus. Mesmo que você irá curvar a cabeça, entristecer, aborrecer, mas tem um mundo espiritual, e este amigo chama Espírito Santo, e ele vem, te reveste, te levanta e diz: caminha mais um pouco, marcha mais um pouco, se alegra mais um pouco, adora mais um pouco, olha para Jesus mais um pouco, continue na caminhada mais um pouco. É assim na vida espiritual, na santificação. E assim Paulo, ele caiu, levaram ele lá para Damasco. No caminho de Damasco, levaram ele para lá. Mas na hora, Deus, quando ele quer uma coisa, acontece. Tinha um servo ali, Ananias, que também ele estava escondido, estava ali mais quieto, e veio a voz do Senhor Jesus: Ananias, Ananias, meu servo. Sim, mestre. Vai lá uma rua direita, lá na cidade de Damasco, lá na casa de fulano de tal, ali tem um homem por nome Saulo. Eu quero que você vá lá e ore por ele. Tem uma coisa, o que? Eu já revelei para ele que tu irá orar por ele. Mas Senhor, tu conhece a fama deste homem, tu sabe deste homem. Vai lá, Ananias. Sabe por quê? Porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu irei fazer ele sentir, viu? Padecer por amor do meu nome. Mas ele para mim é um vaso escolhido, e eu escolhi ele para levar diante dos grandes, dos reis, para levar a minha palavra. Vai lá, ora por ele, porque eu já toquei nele e já dei uma revelação para ele que tu irás orar por ele. Assim foi Neemias, foi lá de encontro a Saulo. Chegando lá, Saulo ele não via, ele ouvia e escutou uns passos. Quem está aí? Quem se aproxima? E ele diz: não temas, Saulo, sou eu, Neemias, Ananias. O Senhor enviou-me até ti. Ele falou: olha, nesta noite eu estou orando e jejuando, e eu tive uma revelação, ou seja, uma visão, que chegaria um homem aqui, e este homem oraria por mim, e eu iria ser liberto, e eu também receberia o que este homem iria profetizar para mim. Então você é o homem. E ele disse: não temas. Ele começou a pregoar a Saulo, e de repente Saulo aceitou. E Neemias e Ananias disse: eu vou orar por você agora. E quando ele orou por Ananias, o Senhor desceu como faixa de luz, a santidade de Deus. E ali diz a palavra do Senhor que ao lado de Saulo caiu sobre o chão dos seus olhos como que se fossem grandes escamas de peixe. E ele começou a ver. Sabe por quê? Ele não via antes, porque ele vivia no mundo de arrogância, de ignorância. E ali o Senhor abriu os olhos dele. Agora diz: você não vai viver mais uma vida de ignorância, na vida carnal. Agora você vai ser um novo homem. Agora você vai viver uma vida espiritual. Quantos que diz que serve a Deus, irmão? Quantos que diz que adore a Deus estão ignorando os preceitos, estão ignorando as raízes daquilo que aprendeu? Muitos estão dizendo que isso é ignorância, que isso não pode mais, que isso não exige mais, que esses preceitos aí é do passado. Mas Deus, ele é lá do passado, ele continua sendo Deus. Deus, ele está no tempo da ignorância, mas ele continua sendo Deus. Deus, muitos podem dizer que é do tempo da pedra quadrada, mas ainda ele continua sendo Deus.
Muitos vão dizer que é da era dos dinossauros, mas ainda Ele continua sendo Deus, porque Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo o sou, Ele continua sendo o grande Deus, o Santo dos Santos e o Senhor dos Senhores. Se nós vemos a aparição de Deus para os seus apóstolos, para os seus profetas, para os seus escolhidos, sempre Ele aparece na forma de fogo, sempre na forma de fogo, como luz. E assim foi Paulo. Deus mudou o nome dele. Você não será chamado mais Saulo, mas sim Paulo. Eu vou te dar uma nova identidade, porque Saulo quis dizer o grande, agora Paulo representa o pequeno escolhido, porque maior é Deus, o grande é Ele. Assim a vida de Saulo, mas Paulo, Pedro, olhando na palavra dele, ele começou a anunciar e expressar esta palavra do Senhor, da santificação. Ele diz: Deus é Pai, nós somos filhos. É mesmo quando ele dizer Deus é o nosso Pai, nós somos filhos, e os filhos têm que obedecer ao Pai. Temos que ter aquela tradição. Nós temos aqui não sei quantas famílias, mas cada família aqui tem uma tradição. Cada família seu numa forma de convivência. Quem sabe a sua convivência no mês tal é uma tradição de reunir a todos, confraternizar, rever a família, ter aquele encontro familiar, ter aquela reunião familiar, ter aquela confraternização familiar. Tem outros que têm outro tipo de tradição, reúne a família. Vamos aqui relembrar os nossos belos momentos, vamos aqui relembrar tudo que se passou. Quem sabe outros têm outro tipo de tradição, outra convivência. Nós vamos estar aqui porque a nossa tradição é essa, é assim. Vamos, a nossa tradição nós temos que seguir, não pode romper, não pode acabar. Assim é Deus, da forma que Ele vê o ser humano, as famílias, tendo as suas tradições, tendo a sua convivência. Pedro, ele fala assim: olha, vamos ser santos, porque a santificação é que Deus quer. Porque Jesus, ele também falou em santificação. Eu pronunciei aqui no culto de terça-feira, lá em João 17, verso 17, Jesus diz: Pai, santificai-vos Ele na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Jesus, ele quis dizer na santificação. Hebreus, ele também falou assim: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação, ela é forte. A leitura oficial que nós lemos no último versículo falou da verdadeira, do alicerce, da base, que é a santificação. A santificação é a base de todos nós. A santificação não representa fanatismo, não, irmão. A santificação não quer representar de um quer ser mais crente do que o outro, não. A santificação não está em denominações, que uma que tem que ser melhor do que a outra, não. A santificação não está na família, mas a santificação é uma exigência de Deus no meio do seu povo. É Deus que exige. E Pedro, ele dizendo desta forma: Deus é Pai, e nós somos filhos. E qual é a tradição de Deus? Qual é a exigência de Deus? Se as famílias terrenas, a cada um tem a sua tradição, as suas reuniões. Se as famílias terrenas, a cada um tem as suas visões, as suas tipos de convivência, assim a convivência cristã daqueles que servem a Deus. Porque ele fala, como está escrito: assim como eu sou santo, que todos também sejais santo como eu sou santo. Então a forma que o Senhor está dizendo, nós somos uma família, e essa família não é uma tradição, esta família é uma exigência. E essa exigência que Deus cobra de nós é a santidade, é a santificação. Qual é a santificação? Da forma de viver, da forma de proceder, da forma de conviver, da forma de estar na presença de Deus, da forma de adorar o Senhor,
da forma como nós devemos estar diante de Deus, é a exigência do Senhor. Qual é a santificação? Santificação que ele diz: transformai-vos o mundo pela renovação do evangelho da paz. É a santificação. A santificação é como ser uma garça no meio de uma lama, que ela não suja as suas penas, mantém brancas, porque a palavra santificação quer dizer separados, porque nós devemos ser separados na santificação. É duro, meu irmão, é difícil falar, é difícil entregar, é difícil você e eu, nós ouvirmos uma palavra como esta, porque Deus nos conhece, Deus te conhece, você sabe a tua vivência, a tua convivência, porque às vezes nós estamos perdendo essa identidade de santificação, porque se nós não tomar cuidado, nós estamos misturando com o mundo, estamos fazendo o que o mundo faz, estamos falando como o mundo fala, estamos agindo como o mundo age, estamos praticando o que o mundo pratica, estamos fazendo da forma que o mundo está fazendo. Jesus ele diz, ó, assim como Pai, eu não sou do mundo, nem o Senhor é do mundo, também eles estão no mundo, mas do mundo eles também não são, porque aonde eu estiver e o Senhor estiver, que eles também tu me deste a mim, e eles estejais também, Pai. Assim Jesus orou por nós. Então não devemos andar como o mundo anda, falar como o mundo fala, ser como o mundo é. Devemos ser santos, separados deste mundo. Não adianta nós questionarmos, reclamarmos, porque um elogio todos gostam de receber, um aplauso, quem é esse que não gosta de receber? Tem muitos que é só movido por abajulações. É fácil de ouvir, né, irmão? Uma mentira, ela é mais fácil de ser aceita do que uma verdade. É por isso que Herodes diz: o que é a verdade? Ele perguntou para Jesus, porque Jesus diz: não, sempre eu estive falando só a verdade. E Herodes, ele perguntou: o que é a verdade? Porque tem muitos, irmãos, que não sabem o que é a verdade. Assim era Herodes, ele não sabia o que era a verdade, porque só ouvia aplausos, só ouvia o grande rei, só ouvia elogios, coisas mentirosas, que às vezes tem pessoas que odiavam ele, mas falava, elogiava em mentiras, e ele se agraciava com as mentiras como elogio, porque é mais fácil ouvir uma mentira do que ouvir uma verdade. A verdade, irmão, às vezes ela machuca, ela dói, mas ela sara a ferida, ela liberta. Então nós devemos, assim como Pedro falou, somos uma família, vamos seguir a tradição do Pai, porque a tradição do Pai é ser santo como Ele é santo. Ser santo como o nosso Pai é santo, é a tradição familiar no mundo espiritual, ser santo, porque a qualquer momento essa luz do sol da justiça vai parar de brilhar nesta terra, e este corpo que nós estamos vai ser transformado em um corpo incorruptível, mas enquanto estivermos com os pés nesta terra, vamos ser santo como Ele é santo. Amém, igreja? Deus vos abençoe em Cristo Jesus.